E aí, turminha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gislane. Estamos aqui no CEAD, Centro de Ensino à Distância, para as nossas aulas de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu acho que vocês nunca ouviram falar: mecanismos de progressão temática. Ah, professora, o que é isso? Nunca ouvi falar. Então vamos aprender? Para começar, eu vou colocar aqui, ó. Como você percebe que um texto está andando para frente sem se perder nas ideias? Sabe quando a pessoa fala assim, nossa, aquela pessoa só fica dando círculo, dando volta, falando abobrinha, enchendo linguiça, mas não fala nada com nada? Já prestou atenção que às vezes a pessoa fala assim, repete a mesma coisa, e diz que ela não caminha, não anda para frente, o que ela está dizendo não faz muito sentido? Então, isso também acontece nos textos, não é? E quando a gente fala de progressão temática, é sobre o assunto que você está falando, você precisa caminhar naquele assunto, não ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo, não ficar repetindo a mesma ideia, o mesmo sentido. Então, quando a gente fala que um texto tem progressão temática, ou que um discurso tem progressão temática, é quando a pessoa dá sequência nas suas ideias, quando ela continua falando sobre aquele assunto, apresentando novas ideias, trazendo uma outra fala diferente, sem ficar dando voltas, círculo no mesmo lugar, sem ficar enchendo linguiça, como a gente diz. É claro que para fazer isso a gente precisa dominar o que a gente está falando, não é? Conhecer sobre o que a gente está falando. Mas também precisa conhecer algumas estratégias que a gente usa para fazer o nosso texto caminhar. E é isso que nós vamos aprender nessa aula. Então, olha só, são os mecanismos de progressão temática. Que mecanismos são esses? Os autores usam mecanismos de progressão temática que garantem que o seu texto seja claro, coerente e coeso. Nós já aprendemos nas nossas outras duas aulas o que é coesão e coerência. Se você perdeu essas aulas, ó, volta lá correndo e não perde, porque elas são importantíssimas para vocês escreverem os textos de vocês. Bom, aqui nós temos essa afirmação de que os autores, eles precisam usar essa progressão temática para o seu texto fazer sentido, ter coesão e coerência. Então veja aqui duas palavrinhas novas que nós vamos conhecer: a anáfora e a catáfora. Professora, o que é isso? Vamos ver? Veja bem, o que é uma anáfora e uma catáfora? Olha só. Anáfora, que é essa palavrinha aqui, é quando no texto nós retomamos algo que já foi dito. Maria comprou um livro. Ela o achou interessante. Professora, o que está sendo repetido aqui? O que está sendo retomado? Ela é um pronome que eu usei para retomar a palavra Maria, que já foi citada para evitar a repetição, o que nós chamamos de mecanismos de coesão. Mas nós também chamamos isso de anáfora, que é evitar a repetição de uma palavra. Ela o achou interessante. O também é um pronome. Esse o está se referindo a quem? Ao livro. Tá vendo? Que eu evitei a repetição de duas palavras usando essa estratégia. Maria comprou um livro, ela o achou interessante. Eu não precisei repetir a Maria, não precisei repetir a palavra livro. E a minha frase fez sentido, ficou ligada, e eu usei a anáfora para retomar. Nas anáforas, as principais classes gramaticais que são utilizadas para retomar um termo anterior são os pronomes pessoais, como a gente viu aqui, os pronomes demonstrativos, aquele, aquela, isto, este, os relativos, que é o que, e os oblíquos, que é o, né? Aqueles que a gente estuda o, a, lhe, se, si, consigo, os pronomes oblíquos. Os advérbios, substantivos genéricos, e até mesmo alguns artigos e numerais. A anáfora funciona como um elo coesivo. Elo é uma partezinha que liga uma coisa com a outra. Coesivo é que traz coesão para o texto, como nós já aprendemos, para evitar a repetição de palavras e manter a fluidez do texto. O que é isso? O texto caminhando para frente, sem ficar travando, sem ficar com frases soltas, né? E que a gente consiga fazer uma boa leitura, referindo-se a um elemento que já foi mencionado ou dito no discurso, como nós vimos o caso da Maria e do livro.
E a catáfora? A catáfora é o contrário da anáfora, por quê? Ela antecipa algo que vai ser dito. Vou te contar uma coisa. 2 pontos, porque os 2 pontos indicam que algo vem por aí, não é? A gente já aprendeu isso. A prova foi adiada. Que coisa ele queria contar? Que a prova foi adiada. Esse uma coisa já antecipa essa informação que ele ia trazer. Uma coisa anuncia a informação que vem depois. Organizadores textuais como conectores, coesivos e conjunções. Palavrinhas que dão ideia de adição. Além disso, também, ainda, que dão ideias de contraste, mas, porém, entretanto, que dão ideias de causa e explicação, o porquê, já que, visto que, por isso, os que dão ideia de conclusão, portanto, logo, assim. Nomes correferentes. Pedro gosta de esportes. O garoto joga futebol todos os dias. Veja bem, o garoto está se referindo a quem? A Pedro. Para eu adiantar quem era esse garoto, eu usei aqui o Pedro e evitei a repetição da palavra Pedro substituindo por garoto. Tá vendo que nós podemos fazer isso para evitar repetições? Exemplos práticos. O planeta Terra enfrenta graves problemas ambientais. Ele sofre com o aquecimento global e a poluição. Essas questões exigem soluções urgentes. Por isso, governos e cidadãos precisam agir em conjunto. Veja que esse trecho de um texto, ele faz sentido, ele caminha, a gente consegue entender que tem uma progressão de ideia. Primeiro ele fala de graves problemas ambientais. E aí ele fala do aquecimento global e da poluição. Depois ele fala que essas questões exigem soluções urgentes, que os governos e os cidadãos precisam agir em conjunto. Então, o ele é o uso de uma anáfora, né? Então, que retoma o planeta Terra. Essas questões é uma anáfora que retoma os problemas ambientais, porque ele fala, enfrenta graves problemas ambientais. Essas questões que está falando dos problemas ambientais e que também está falando do aquecimento global e da poluição, retoma as duas coisas. E o por isso, que é um organizador textual que dá a ideia de conclusão, Por isso, então depois de tudo isso aqui, né, uma ideia de explicação. Por isso, os governos e os cidadãos precisam agir em conjunto. Então, nessa aula, nós relembramos, descobrimos o que é progressão temática, relembramos aí um pouquinho da coesão e da coerência que nós estudamos nas nossas 2 últimas aulas e vimos exemplos práticos de progressão temática dentro de um texto. Espero que você tenha gostado. Te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!